Nós pusemos hoje aqui para vocês uma fala de Flávio Bolsonaro sobre os efeitos do tarifaço de 25% dos Estados Unidos, que a gente já falou aqui bastante com vocês. Mas voltando aqui a falar sobre esta entrevista, a Itatiaia, a nossa colega jornalista Edilene Lopes, o pré-candidato à presidência, comentou sobre a operação da Polícia Civil de SP contra uma ONG que pertence à produtora, que é a mesma produtora do filme sobre Jair Bolsonaro. O senador disse que não há nada de errado com o longa-metragem do pai dele. Vamos ouvir. E o que eu estou vendo é uma grande perseguição com relação ao filme. É um investimento privado, feito para um filme privado, para contar uma história de vida baseada na vida do meu pai. Então, há uma perseguição, não sei que medo é esse que as pessoas têm de assistir a um filme, gente. Estão com medo porque as pessoas sabem, né, que a oposição a nós, eles sabem que isso pode ter um impacto e os brasileiros passarem a olhar diferente para o Bolsonaro. Um Jair Bolsonaro que foi desumanizado por tanto tempo e que é uma pessoa que não é esse monstro que pintam. É uma pessoa que se preocupa com o próximo, que se preocupa com os mais pobres, uma pessoa que fez um governo sem corrupção, é alguém que colocou os melhores quadros à disposição do Brasil em todas as áreas, como no Ministério da Agricultura foi com a Tereza Cristina, na economia, com o Paulo Guedes, com o Tarcísio na infraestrutura, com tantos bons quadros, buscando sempre o quê? Fazer um trabalho bom para o povo brasileiro. Então, sobre esse assunto, a Prefeitura de São Paulo ontem deu todas as explicações. Eu acho que está muito bem explicado, não tem nada de errado naquilo ali. Agora, o que eu estou vendo é uma perseguição de uma parte, né, do Estado brasileiro para tentar interferir no resultado das eleições. Theo Cury está aqui com a gente, nós estamos falando aqui sobre o filme de Jair Bolsonaro, Dark Horse, mas temos muitos outros casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro que ainda estão pendentes, né? Fazendo aqui um apanhadão, Theo, quais processos ainda esperam um parecer, por exemplo, do Ministério Público Federal? Olha, são alguns, pelo menos 3 pareceres ainda não foram apresentados pela Procuradoria-Geral da República. Alguns deles já venceram, inclusive, o prazo para que a PGR se manifestasse, então ela está atrasada para dar esse retorno ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e que dizem respeito a ações que acabam sendo travadas, está impedindo o avanço de ações que são cruciais para a família Bolsonaro, para o clã Bolsonaro. Então, dando um exemplo aqui, a lei da dosimetria foi questionada no Supremo Tribunal Federal. No dia 8 de maio, o ministro Alexandre de Moraes determinou um prazo para que o Congresso, o governo, a AGU, a PGR se manifestassem. Todos se manifestaram, menos a Procuradoria-Geral da República. Sem essa resposta da PGR, o ministro não libera o caso para julgamento. Sem a liberação do caso para julgamento, Fachin não marca a data do julgamento e o Supremo não trata sobre a lei da dosimetria, se ela é válida ou se ela é inconstitucional. Esse é um dos pontos, porque ele afeta diretamente o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que terá, uma vez validada essa lei, a pena dele de 27 anos e 3 meses de prisão dada pelo Supremo, reduzida a partir da validação dessa lei pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a PGR ainda precisa também se manifestar sobre se o Flávio Bolsonaro, senador da República, deve ou não ser investigado no mesmo inquérito que o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, naquele processo de coação a autoridades para que houvesse sanção a ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, uma investigação que tornou, inclusive, o Eduardo Bolsonaro réu. Até hoje não houve uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Está dando já hoje o prazo para que a PGR se manifeste. Em março, o Alexandre de Moraes deu um prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre uma declaração do Eduardo Bolsonaro de mostrar um vídeo ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso aconteceu na CEPAC, um evento nos Estados Unidos. Verdade. E a PGR nunca se manifestou sobre esse assunto também. Nossa, então, era um assunto não. importante, porque podia ver se houve ou não um descumprimento da domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Nunca houve uma manifestação da PGR. E o grande fato é uma resposta da PGR, que ainda tem prazo para responder, sobre aquele processo apresentado, aquela ação apresentada pela defesa de Bolsonaro para rever a
condenação dele de 27 anos e 3 meses de prisão. Então são algumas demoras em apresentação de pareceres que afetam os interesses do clã Bolsonaro, em especial lá no Supremo Tribunal Federal. E o Theo Cury atualizando para a gente, organizando essas informações todas da PGR.